Bom dia, irmãos. Pastor Tiago falando aqui. Agradecer demais, antes de tudo, pelas orações dos irmãos e o carinho que os irmãos têm demonstrado na paciência e no suporte, seguindo as orientações durante esse tempo de incerteza. Agradecemos muito ao Senhor por aquilo que Ele tem feito já na vida da nossa igreja, no nosso próprio coração, no meu coração, na minha família, por meio desse tempo de dificuldade. Nós temos algumas decisões que precisam ser tomadas e aí eu queria agradecer pela paciência dos irmãos em esperarem até agora. Então, como foi decretado pelo nosso governador, então essa decisão a gente não precisa mais fazer. Domingo a gente não está esperando ninguém aqui no prédio da igreja, mas isso não quer dizer que a gente não pode, como igreja, tentar trabalhar de uma maneira coordenada e efetiva para continuar promovendo o reino de Deus e a sua justiça. Então, a minha maior preocupação não somente o fato de ter ou não ter culto aqui no prédio da igreja, mas como nós vamos liderar e organizar e ajudar vocês nesse sentido. Então, nós temos algumas ideias que nós gostaríamos de colocar em prática e gostaríamos muito que vocês prestassem atenção e seguissem o mais perto possível, que a gente consiga tirar graça do meio dessa desgraça, digamos assim. Então, eu queria ler um texto da Palavra de Deus que pode talvez ajudar os amados nesse processo. Mateus capítulo 6, a gente já sabe, Jesus no Sermão da Montanha, e ele vai falar um pouco sobre ansiedade. Ele diz: por isso vos digo, versículo 25, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comeis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que nos vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Então, nesse sentido, a ansiedade é proibida, digamos assim, por Cristo, porque ela acaba destoando da maneira como Deus tem lidado com o mundo. Deus tem cuidado das aves, Deus tem cuidado da sua criação, e nós temos um valor por sermos imagem e semelhança de Deus maior do que as aves do céu. Mas na frente ele vai falar: vosso Pai Celeste sabe de todas elas. Antes que vocês peçam, são gentios que se preocupam com essas coisas. A ansiedade também é proibida porque acaba destoando da natureza de Deus, da bondade de Deus. É uma falta de consideração de que o nosso Deus tem sido bondoso conosco, tem nos protegido, nos guardado e provido. As situações externas, as circunstâncias, elas não determinam a natureza de Deus. Deus tem sido o nosso Deus, o nosso bom Pai, independente do que as coisas aconteçam do lado de fora. Os pagãos, os que não conhecem a Deus, eles vão estar desesperados pelo medo da morte, pelo instinto de autossobrevivência. Nós confiamos em Deus. Sabemos que dele vem o nosso socorro. E aí ele termina dizendo, que é o coração desse texto: portanto, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, andar ansioso, de alguma forma, é destoar do plano de Deus para nós em todo o tempo. Com peste ou sem peste, com vírus ou sem vírus, com desgraça, com morte, com vida, o nosso objetivo de vida, em primeiro lugar, tem que ser buscar o seu reino e a sua justiça. John Stott falou um pouco sobre essa questão de ansiedade, dizendo que ansiedade nada mais é do que outras coisas se interpondo entre o reino, a visão do reino, a vontade de Deus, o plano de Deus, a glória de Deus e você. De maneira que vírus, peste, morte, câncer, doença, dificuldade, falta de emprego vai acabar atraindo a sua atenção, de maneira que o reino e a sua justiça você não busca mais porque você está distraído. E aí a palavra ansioso vai ser nada mais do que uma distração para deixar de buscar o reino de Deus e a sua justiça. O Conselho Pastoral da IBBP tem orado para que isso não seja verdade no meu coração, no nosso coração e no coração dos irmãos. Agora é o momento de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, como nós podemos fazer isso? Nós temos algumas ideias. Primeiro, nós vamos continuar fazendo as coisas que nós sabemos que são corretas, que são meios pelos quais Deus nos santifica. Leitura da Bíblia, oração, cântico, memorização das Escrituras, culto doméstico, boa pregação, todas essas coisas são meios de graça para nos melhorar. Segundo, a gente vai tomar vantagem ou tirar vantagem dessa dificuldade, o tempo que a gente está juntos, e vamos investir na vida uns dos outros, orar uns pelos outros como membros da família. Fale com seus meninos, brinque com eles, monte quebra-cabeça, brinque de
de wrestle. Faça alguma coisa com eles. Beije a sua esposa, ore com ela, pastoreie o seu coração, cuide dos seus pais. Então, use esse tempo em que vocês estão no claustro forçado, por medidas sábias, para que vocês tirem vantagem. Terceiro, deem oportunidade para ajudar os outros. Então, nossa igreja, a partir de agora, nós vamos ter 2 pessoas que serão responsáveis e deverão ser acionadas em caso de qualquer necessidade física. Sávio e Robert. Então, em qualquer necessidade física, se você precisa comprar um remédio, no caso daqueles que podem comprar comida e outras coisas, esses podem fazer sozinho. Mas se você tem mais de 65 anos, ou está no grupo de risco, ou tem uma doença que lhe dificulte, ou tem uma dificuldade, ou não pode dirigir, ou está com medo, então contacte essas 2 pessoas, Sávio e Robert, e eles vão fazer o contato, a mediação, ir nas farmácias, comprar as coisas e trazerem para você. Então, qualquer necessidade espiritual, nós vamos tentar cuidar de vocês. Os pastores do conselho vão estar ligando para todos os membros da igreja a cada 2 dias para orar e ajudar e ver como nós podemos servir os irmãos. Nós não estamos nos reunindo aqui, mas queremos estar presente na vida dos irmãos. Tá bom? Vamos tentar amar uns aos outros e crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Vamos tirar a graça do meio dessa desgraça. Como será no domingo? Domingo nós não temos reunião, mas domingo você vai prestar culto em família. Esse negócio de culto online é perigoso, tá bom? Isso não significa que só porque você está assistindo a pregação é culto. Eu queria que vocês se reunissem como família, podem escutar a pregação, mas haja interação, haja encorajamento, haja oração uns pelos outros, haja cântico, haja confissão de pecado em família dentro de uma comunidade. Se vocês não fizerem assim, isso vai ser só um exercício espiritual. Vocês se juntam e assistem a pregação. Tem que ser mais do que isso. Hoje à tarde, se Deus permitir, eu vou fazer uma live, vou gravar como a gente faz o culto doméstico na minha própria casa, para que vocês saibam, se não tem ideia de como fazer, vocês o façam. Vamos tomar vantagem. Cuidado com demais o computador com as crianças ou eletrônico. Vamos comprar jogos de mesa, se você já não tem, ou tirar, desempoeirar. Vamos montar quebra-cabeça, tá junto. Vamos interagir um com o outro naquilo que é positivo. Eu acho que ao final desse tempo, como acontece normalmente, o grande Deus deseja nos fortalecer, nos fazer melhores, nos fazer mais e melhores comunicadores do que Deus está fazendo, tá certo? Deus abençoe sua família, a gente se encontra daqui a pouco.